foi o dia mais feliz da sua vida? Qual foi o dia mais feliz da sua vida? Você consegue voltar no passado, voltar no tempo e identificar aquele dia que mudou a sua história, que mudou a sua vida, que impactou o seu coração e que tornou uma data inesquecível para você? Você consegue imaginar e pensar e encontrar esse dia tão significativo para você? Eu acredito que para Lutero foi no dia que ele compreendeu Romanos 1,17. No dia que Lutero, com posse das Escrituras e tendo na sua escrivaninha partes de escritos de Agostinho, quando ele compreendeu Romanos 1,17, então toda a sua vida mudou. A sua vida inteira foi impactada pelo poder da palavra de Deus, que adentrou o seu coração, iluminando o coração em trevas, esmiuçando o coração empedernido, arrebentando os grilhões e as cadeias, trazendo vida, trazendo mudança e transformação para ele e, consequentemente, para muitas outras pessoas. Lutero buscou, com as suas próprias forças, buscar satisfazer a lei de Deus. Mas todas as vezes que ele se contemplava por meio do espelho da lei, ele então se conscientizava da justiça de Deus, de um Deus que é justo e que está pronto a punir por causa do pecado, e ao mesmo tempo ele contemplava a sua incapacidade de viver da maneira como Deus quer, de agradar a Deus pelas suas próprias obras, de satisfazer a Deus pela sua própria justiça. Mas quando ele entendeu Romanos 1,17, é como se as portas do paraíso se abrissem para ele, e agora ele podia adentrar o paraíso livremente, porque Cristo escancarou a porta e lhe deu livre acesso. E certamente foi esta compreensão, este entendimento poderoso que o capacitou a enfrentar a igreja e os reis, a tal ponto de não renunciar os seus escritos e permanecer firme na palavra de Deus, firme no evangelho do Senhor, pronto a enfrentar qualquer coisa que viesse pela frente. Meus irmãos, é este evangelho que alcança o seu coração, que transforma a sua vida, que impactou a sua história e que tirou você das trevas para a luz, que esmiuçou os grilhões que prendiam você, que arrebentou os muros, as paredes que tinham no seu coração. É esse evangelho da glória, esse evangelho glorioso, que deve motivar o seu coração para servir a Cristo por toda a sua vida. Esse evangelho que transformou, esse evangelho que transforma, e este evangelho que transformará vidas, é ele que deve ser anunciado com todo o entusiasmo por você, todo o entusiasmo do seu coração. Se tem uma coisa que você precisa anunciar mais do que o time do seu time de futebol, se tem uma coisa que você deve compartilhar mais do que o seu próprio emprego, do que as bênçãos que você recebe no seu trabalho, mais do que qualquer coisa, é o Evangelho de Cristo. É o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo é glorioso. O Evangelho de Cristo é poderoso. Não só para mudar radicalmente sua vida, mas para mudar a vida da sua família, para mudar a vida dos seus amigos, a vida dos seus colegas, a vida do seu vizinho e a vida de todos aqueles que estão perdidos neste mundo de trevas, quebrado e arruinado pelo pecado. Por isso, nesta noite eu gostaria de pregar sobre o seguinte tema: anseie anunciar prontamente o Evangelho de Cristo. Anseie anunciar prontamente o Evangelho de Cristo. Por quê? Porque é o seu dever propagar a boa notícia. Em primeiro lugar, porque é o seu dever propagar a boa notícia
do reino de Deus. Vejam que do versículo 14 ao versículo 15, o apóstolo Paulo, ele encerra um assunto que ele vem falando. Ele agradece a Deus pela vida dessa igreja, porque a igreja, ela está crescendo e o seu nome é propagado por todo o mundo, a fé daquela igreja. O apóstolo Paulo, ele diz que ele deseja estar com essa igreja, participar da adoração desta igreja, ele anseia compartilhar dons e receber edificações da vida da igreja, ou seja, ele ora por essa igreja e ele ora a Deus para que Deus lhe conceda a oportunidade de um dia ele comparecer a Roma para mutuamente compartilhar aquilo que Deus havia dado tanto para ele como para a própria igreja. É anseio do seu coração. Ele diz que muitas vezes ele tentou visitar essa igreja, uma igreja que não foi fundada por ele, ele não foi o fundador dessa igreja, mas possivelmente pessoas que ouviram do evangelho lá quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, em Atos 2, essas pessoas voltaram para Roma, organizaram esta igreja, e agora Paulo, ele está de partida para Jerusalém, ele vai levar uma oferta a Jerusalém, mas ele espera levar essa oferta para Jerusalém, de Jerusalém ele pretende visitar Roma, e de Roma para a Espanha com o apoio desta igreja. Então é anseio do coração dele, não só compartilhar os seus dons com esta igreja e receber a edificação dela, mas também de pregar o evangelho nesta igreja. E ele fala, olha, eu quero pregar o evangelho aí porque eu sou devedor. É o que ele fala no versículo 14, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros. Lembrem-se que os gregos eram as pessoas cultas daquela época. Então, todos aqueles que eram influenciados pela cultura grega, essas pessoas eram vistas como a estirpe intelectual daqueles dias. Mas aqueles que não foram alcançados pela cultura grega eram considerados como bárbaros. Por isso que Paulo fala, eu sou devedor tanto a gregos, aqueles que vivem debaixo da cultura grega, como aqueles que estão além da cultura grega, que não foram influenciados. Eu sou devedor tanto a bárbaros, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, sábios aqui para os gregos, ignorantes para os bárbaros. E Paulo então está dizendo, olha, eu estou pronto a anunciar o evangelho a todas as nações. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma, porque eu sou devedor de vocês. Mas por que Paulo era devedor? Será que ele havia recebido uma oferta tão generosa assim da igreja, de maneira que o tornou devedor desta igreja? Será que é por uma questão financeira que o apóstolo Paulo era devedor de Roma? Claro que não, meus irmãos. Paulo era devedor porque Cristo havia lhe dado um ofício. Cristo havia lhe entregue uma função, um dever e uma responsabilidade, e por esta razão Paulo está dizendo, eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros. No versículo 5, ele diz que por intermédio de Cristo, ele veio a receber o seu apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. Paulo recebeu da parte de Cristo Jesus o apostolado, e por esta razão ele foi enviado ao mundo para pregar o evangelho aos gentios. Certamente você não é um apóstolo, mas você é parte da igreja apostólica de Cristo. A igreja, ela é apostólica e ela foi enviada ao mundo para pregar o evangelho. Por isso você se torna um devedor do evangelho. Você se torna um devedor do seu vizinho que não é crente. Você é devedor do seu colega de trabalho que não crê em Jesus Cristo. Você é devedor para aqueles que moram em torno da nossa igreja, para aqueles que estão em torno da sua casa, para aqueles com quem você convive todos os dias. Você é devedor para com aquele que está em trevas, para com o mundo. Você, criança, você, adolescente, jovem, você, minha irmã, você, meu irmão, você é um devedor. É por isso que as nossas sociedades que estão se reunindo nesses dias para suas eleições e planejamentos para o próximo ano, devem colocar nos seus planejamentos programações evangelistas, porque vocês são devedores, vocês devem o evangelho ao mundo.
Cristo nos entregou o evangelho da graça e, portanto, nós temos uma cura nas nossas mãos. Se você que estava enfermo mortalmente foi curado tão graciosamente por Deus, agora é seu dever anunciar essa cura a todos. A todos. A todos que estão enfermos, a todos que estão morrendo, você deve oferecer de graça esta cura, porque somente ela pode resgatar o homem do seu estado mais terrível. Nós somos devedores, você precisa se enxergar desta forma. O evangelho que chegou até você, não chegou para que você pudesse guardá-lo, encaixotá-lo e obter o monopólio desse evangelho, pelo contrário. O evangelho foi dado a você para que você possa compartilhar com outras pessoas. Você tem a consciência de que você é um devedor? Quando alguém liga para você, fazendo cobrança de alguma dívida que talvez por alguma razão você atrasou e você não teve recursos para quitá-la. Quando alguém liga para você, ou quando alguém te aborda, como é que você se sente? Você se sente constrangido, você se sente envergonhado porque você sabe, você tem um débito, você tem uma responsabilidade, você precisa quitar aquela conta, e você sabe muito bem que quando você não paga um débito, é motivo para o seu constrangimento, é um motivo para a sua vergonha. Portanto, você tem uma conta a pagar, e essa conta só é paga quando você anuncia o evangelho. Mas vejam, que a ideia de anunciar aqui o evangelho é anunciar todo o evangelho, é anunciar todo o evangelho de Cristo continuamente. Você é um devedor e você precisa anunciar este evangelho completo de Cristo. Mas você sabe o que é o evangelho? O evangelho não é sobre você, o evangelho não é sobre mim, o evangelho é sobre o Filho de Deus. A boa notícia não é você, a boa notícia não sou eu, a boa notícia é Cristo. Nós pecamos contra Deus, estamos em trevas, em pecado e perdição. E Deus, por amor, enviou o seu único Filho para que por meio dele, da sua morte e da sua ressurreição, pela fé, nós podemos ter vida. Então Cristo é a boa notícia. Cristo é a resposta de Deus para uma humanidade quebrada, para uma humanidade arruinada pelo pecado. Portanto, meu querido irmão, em qualquer lugar do mundo, você precisa anunciar o evangelho. Pregue o evangelho de Cristo com entusiasmo. Pregue o evangelho de Cristo com amor. Dedique o resto da sua vida ao serviço de Cristo, porque isto é o âmago de todo crente. Todo crente precisa dedicar toda a sua vida ao serviço de Cristo, porque foi alcançado pelo evangelho da graça. Mas por que você deve desejar ou ansiar pregar o evangelho? O apóstolo Paulo ansiava anunciar o evangelho de Cristo também em Roma. E por que ele desejava? Por que ele ansiava pregar o evangelho de Cristo em Roma? Porque ele era um devedor. Ele era um devedor. Anseie pregar o evangelho de Cristo. Em segundo lugar, porque é o poder de Deus para a salvação. Em segundo lugar, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Aqui Paulo apresenta o motivo para a sua firme resolução. Por que é um dever dele anunciar o evangelho? Por que é um privilégio? Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Veja que ele inicia no versículo 16, dizendo: pois não me envergonho do evangelho. Observe no texto como o apóstolo Paulo, ele progressivamente, ele constrói a sua mensagem. Primeiro, ele está dizendo: eu estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês em Roma, porque é o meu dever de ofício. E ele começa a explicar as razões porque ele é um devedor. Versículo 16 começa com um pois, depois continua porque, e lá no versículo 17 ele fala visto que. São três conjunções que o apóstolo Paulo ele está se valendo aqui para explicar progressivamente,
Por que o evangelho é tão glorioso? E por que o evangelho deve ser propagado? Por que ele não se envergonha desse evangelho? Porque não há motivos para se constranger. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Você acha que a nossa cultura é hostil ao evangelho? Você acha que hoje, no Brasil, falar do evangelho, falar de Cristo, é hostil? Você é hostilizado no trabalho porque você fala de Cristo? Você é hostilizado pelos colegas, pelos familiares, porque você fala de Cristo? Olha, irmãos, deixa eu falar para vocês, no primeiro século, o século em que Paulo vivia e pregava, anunciar o evangelho era muito pior, a hostilidade era muito maior, e o texto que o presbítero Carlos leu aqui para nós, revela isso muito bem, deixa isso muito bem claro. Veja, qual seria a propagação, que evangelho o apóstolo Paulo anunciaria? O apóstolo Paulo chegaria em Roma, a capital do império. Roma era símbolo de orgulho, Roma era símbolo de poder. Quando se falava em Roma, qualquer pessoa imaginava pelo menos uma vez na vida visitar a Roma, como um turista. Alguém queria vê-la, alguém queria admirá-la. Mas pare um pouquinho, quem é esse apóstolo Paulo? Quem é esse que está disposto a ir a Roma, não como um turista, mas quem é esse que vem a Roma com alguma mensagem a propagar, naquela que tem a pompa, que tem o poder, aquela que é a capital do império? Quem é esse Paulo? Afinal de contas, a tradição dizia que Paulo era um cara feio. Paulo era feio, Paulo não tinha uma boa oratória, então a tradição não traz boas características, não era aquele pregador bonitão não, meus irmãos. A tradição diz que ele tinha algumas deficiências aí nos olhos, né? E quem é esse Paulo que vem a Roma para falar alguma coisa que Roma, a gloriosa Roma, precisa ouvir? E ainda mais, o apóstolo Paulo iria para anunciar em Roma que a salvação vem de um Messias carpinteiro, que foi rejeitado pelo seu próprio povo, foi condenado, crucificado pelos próprios romanos como um criminoso, porque morte de cruz era para os piores criminosos. Um romano, por exemplo, não seria condenado à morte de cruz. E o próprio Messias, o Salvador do mundo, que Paulo iria anunciar, morreu numa cruz. E aí então, para os gregos, isso seria uma loucura. Como ouvir uma mensagem em que diz que o meu Salvador, o Salvador do mundo, morreu numa cruz, foi crucificado? Mas era um escândalo para os judeus, porque os judeus queriam sinais, e o sinal maior era o sinal da crucificação e do terceiro dia de um Cristo que ressuscitaria. Então a pregação da cruz é loucura para os gregos, escândalo para os judeus, mas para Deus é motivo do seu orgulho, porque é o poder de Deus. Qualquer um poderia se sentir envergonhado, qualquer um poderia se sentir tentado a se envergonhar por esse evangelho num contexto como esse. Mas não da parte de Paulo. Paulo está declarando em alto e bom som: eu não me envergonho do evangelho. Eu não me envergonhei, não me envergonho e não me envergonharei. Continuamente este evangelho é motivo do meu orgulho, é motivo da minha glória. Você já se sentiu envergonhado por falar de Cristo? Você já se sentiu envergonhado para falar de Jesus naquele momento que você sabe que você precisa falar, porque é a oportunidade da sua vida? Você sabe que se você não falar agora, aquela pessoa não vai ouvir outra vez. Você já se sentiu constrangido? Afinal de contas, o que é se envergonhar? Se envergonhar é ficar com o rosto corado, é ficar constrangido, é ficar com medo de falar alguma coisa,
porque eu não quero ser rechaçado, porque eu não quero ser culpado de estar empurrando por goela abaixo uma mensagem que as pessoas não querem ouvir. Ficar envergonhado é porque eu tenho medo de ser tripudiado pelos meus coleguinhas, pelos meus colegas de classe, pelos meus colegas da universidade, porque vão me tripudiar e vão falar: mas você é crente? Mas você acredita num Cristo assim? Mas você acredita nisso ou naquilo outro? É esse medo que você tem. É esse medo de ser chamado de louco. É o medo de ser taxado como alguém que não tem inteligência, porque não é cultura, não é ser culto, crer numa mensagem como esta. Paulo está dizendo e disse para a igreja de Corinto: quando eu fui pregar entre vocês, eu não quis nada saber de sabedoria grega, de filosofia grega, eu não estava preocupado com eloquência, mas eu estava preocupado com o poder de Deus por meio do seu Espírito Santo, de falar com base no poder de Deus. Este evangelho é motivo para você se gloriar, meu irmão. É motivo para você ser feliz, para você entender que Deus, Ele te amou de tal forma que Ele deu o seu único Filho, para que através dele você tenha vida eterna. Mas este evangelho é motivo da sua glória, e é motivo para você não se envergonhar, e nem mesmo corar o seu rosto, porque este evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Primeiro do judeu, porque primeiro a aliança, os oráculos, como diz lá no capítulo 3, versículo 1 e 2, foram para os judeus. Eles foram escolhidos para que eles fossem luz para o mundo. Então primeiro a salvação foi para os judeus, e dos judeus, então, para o mundo, para as outras nações. Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Então Paulo está dizendo que este evangelho é o poder de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. As pessoas estão buscando poder em tantas coisas, as pessoas estão buscando poder, muitas vezes numa falsa mensagem. Nós vivemos uma época onde a palavra empoderamento é uma palavra muito comum, né? Se fala muito em empoderamento, empoderamento aqui, empoderamento ali. As pessoas querem ser empoderadas, quando na verdade nós temos a experiência de ter recebido pela fé da parte de Deus o seu poder, que se manifestou num Cristo crucificado, morto e ressurreto ao terceiro dia, que transformou a sua vida, que iluminou toda a sua história, que deu sentido à sua jornada, e que dá sentido, que dá razão para você viver. É por isso que Paulo está dizendo: esse é o poder de Deus, meus irmãos. É isso que nós precisamos experimentar, é isso que o mundo precisa experimentar, é isso que o mundo precisa conhecer. O mundo precisa conhecer o poder de Deus, que é Cristo. É o Cristo crucificado, é a mensagem do Cristo que foi crucificado, é a mensagem da cruz que pode salvar o pecador. Mas pense, do que exatamente nós fomos salvos? Nós fomos salvos, meus irmãos, nós fomos salvos porque nós fomos resgatados do pecado, fomos salvos da culpa, fomos salvos da contaminação, fomos salvos da escravidão, fomos salvos do castigo, da alienação de Deus, da ira de Deus, da morte eterna. Deus nos salvou de tudo aquilo que poderia nos jogar no inferno. Não existe mais acusação contra você. Quem pode acusar você? Satanás pode colocar o dedo no seu rosto e na sua cara e dizer que não tem esperança para você? Deus te salvou da culpa. Não existe mais culpa. Será mesmo que você tem medo da vinda de Cristo porque você tem medo de ser pego de surpresa e ser mandado para o inferno? O retorno de Cristo gera pânico e pavor em você porque você tem medo de não ser salvo? Se você acredita em Jesus como seu Senhor e Salvador, o Evangelho te salvou da culpa, e te salvou da ira e da condenação de Deus, te salvou da morte eterna.
mas positivamente o Evangelho conduz você a um novo estado de vida, de justiça, de santidade, de liberdade, de bem-aventurança, porque você pode ter comunhão com Deus, você pode desfrutar do amor de Deus que foi derramado no seu coração, você tem a certeza da vida eterna. Então, irmãos, quando nós falamos de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, nós estamos dizendo que pessoas estão perdidas, elas estão condenadas e elas estão arruinadas. Se o Evangelho é poder para salvar, é para salvar de alguma coisa. Então as pessoas precisam ser salvas de alguma coisa. E é por isso que você precisa anunciar o Evangelho. Crianças estão perdidas, jovens estão perdidos, adultos estão perdidos, todos estão perante o pecado, todos estão diante de um Deus justo, santo, pronto a puni-los por causa dos seus pecados, porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Cabe a você, meu irmão, pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, porque Ele é o poder que salva, Ele é o poder que redime, Ele é o poder que restaura e que liberta o pecador da sua mais terrível escravidão. Você deve desejar pregar o Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Não é o poder da eloquência do pregador, nem o poder da sua competência ou sabedoria, mas é o poder de Deus. É o poder de Deus que pode salvar pecadores. Dizem que quando Jonathan Edwards pregou o seu sermão, o seu famoso sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado, Jonathan Edwards, ele praticamente tinha na sua mão esquerda uma lamparina e na sua mão direita um pergaminho, e ele simplesmente lia o seu sermão. Ele lia o seu sermão. Mas antes disso, Edwards havia passado o dia inteiro em oração e jejum diante de Deus. E Deus usou aquela mensagem de forma tão poderosa que as pessoas se agarravam nos bancos, porque elas tinham medo do chão se abrir e elas caírem diretamente no inferno. É o poder de Deus que pode impactar o coração do homem e que pode salvá-lo das suas mais densas trevas. Por isso pregue o Evangelho, anuncie o Evangelho, não tenha vergonha de Cristo, não tenha vergonha de Cristo. Se você tem vergonha de Cristo, peça perdão a Deus, peça perdão a Deus. Se você não prega porque você tem medo, porque você está constrangido, porque você acha que é uma mensagem simples para pessoas cultas, na faculdade, no seu trabalho, na sua casa, onde você estiver, não tenha medo, creia somente, anuncie a Cristo com todo o seu coração, com toda a sua disposição, porque só Ele pode tirar o homem do seu pecado, só Ele pode salvar. Crianças, jovens, adultos, todos estão encerrados numa vida de pecado e de condenação, e esta responsabilidade é sua, você que foi alcançado, você tem o dever de pregar a Cristo, você tem o dever de anunciá-lo com todo o entusiasmo, com toda a fé e com todo o seu coração. Anseie anunciar prontamente o Evangelho de Cristo. Por quê? Porque é o seu dever, em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque é o poder de Deus para a salvação. Em terceiro e último lugar, porque é a revelação da justiça de Deus. Porque é a revelação da justiça de Deus. Veja que o texto diz no versículo 17: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Aqui temos a razão porque o Evangelho é o poder de Deus. Por que o Evangelho é o poder de Deus? Porque o Evangelho revela a justiça de Deus.
Quantas vezes você deseja viver corretamente diante de Deus, não é verdade? Você fala assim: meu Deus, eu queria viver de forma correta diante do Senhor. O que eu mais desejo é ser um homem justo diante de Ti. O que eu mais quero no meu coração, Senhor, é ser uma mulher justa, é ser uma mulher piedosa, ser um homem piedoso, ser uma adolescente ou um jovem de Deus. Eu quero uma relação correta com o Senhor. É o que nós mais desejamos, é o que nós mais queremos. Era isso que Lutero queria, não era verdade? O que Lutero desejava não era ser um homem justo diante de Deus, ele não queria satisfazer a lei de Deus. Mas os judeus também não queriam ser justos diante de Deus, e eles não procuravam sua justiça própria para serem aceitos diante de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que o Evangelho revela como você pode ser aceito diante de Deus, e como você pode ser uma mulher aceita diante de Deus, como você pode ser um homem, um pai, um jovem, um adolescente, uma criança, como vocês podem ser aceitos diante de Deus. Como? Por meio da justiça que vem de Deus. Aqui o apóstolo Paulo não está meramente falando do atributo de Deus. Deus é um Deus de justiça. Nós lemos aqui no Salmo 98, Deus é um Deus de justiça. Mas o Salmo 98 diz que Deus também é um Deus que salva. Deus é um Deus que vem ao nosso socorro. Mas o que Paulo está dizendo aqui não é meramente que Deus é um Deus justo. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que Deus é um Deus que imputa no seu coração a própria justiça que vem dele. Ele não só foi Deus justo na cruz do Calvário, como ele imputou essa justiça no seu coração. O que Paulo está dizendo aqui é como nos tornamos justos diante de Deus. É sobre isso que ele está falando. É por isso que nós estamos diante do tema de toda a carta aos Romanos. Esse texto, o versículo 17 de Romanos 1,17, é o tema de toda a carta. Paulo vai desenvolver esse raciocínio aqui nessa carta. Como somos justificados? Nós somos justificados por fé. Então o Evangelho revela como nós nos tornamos justos. Não são por suas obras, não são pelas suas capacitações, pelo seu esforço, pela sua forma de cumprir a lei. Se você tentasse cumprir a lei pela sua própria força, pela sua própria capacidade, você estaria tão desesperado quanto Lutero. Não seria o paraíso que estaria aberto para você, mas o inferno estaria chamando você o tempo todo. Porque ao se contemplar perante o espelho da lei de Deus, a única coisa que você consegue ver é pecado. Que você não consegue satisfazer a Deus, você não consegue cumprir a sua palavra satisfatoriamente. Você nunca será capaz de cumprir a lei por sua conta própria. Nunca, jamais. E o apóstolo Paulo, então, está dizendo: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, a justiça que Ele dá a você, a justiça que Ele acredita no seu coração, que Ele imputa a você, você se tornou justo não por mérito, mas por graça. Vejam, meus irmãos, é exatamente sobre isso que Paulo vai falar no capítulo 3, quando no versículo 22, versículo 21 e 22, ele diz o seguinte: mas agora sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A única forma de uma pessoa ser justa diante de Deus é quando o próprio Deus imputa ou acredita no seu coração a justiça que vem de Cristo. Lá no capítulo 10, versículo 3, o apóstolo Paulo diz: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram
a que vem de Deus. Os judeus estavam procurando sua justiça própria e rejeitaram a justiça que vem de Deus. Então, meu querido, sabe por que você pode orar? Sabe por que você pode adorar? Sabe por que você pode cantar aqui? Como é bom poder viver, desfrutar da paz de Cristo. É porque a justiça que vem de Deus encontrou o seu coração. É porque a justiça que vem de Deus inundou a sua vida, oferecendo a você uma relação correta com Deus. Deus é o Deus justo, que puniu o pecado na cruz do Calvário e veio ao seu encontro, ao seu socorro. Deus na cruz do Calvário veio ao seu encontro para salvar você. E na cruz do Calvário, então, Deus julgou o seu Filho para que através dele você pudesse receber a justiça, que é a justiça de Cristo, que é a justiça do Filho de Deus. Por isso você precisa crer, é o que o texto diz, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. O que significa de fé em fé? Do princípio ao fim pela fé. Do princípio ao fim pela fé. E ele termina dizendo, como está escrito, o justo viverá por fé. Ele recorre a Abacuque. Abacuque se vale pela primeira vez dessa expressão, o justo viverá por fé, quando ele fala dos soberbos caldeus que viriam para julgar o povo de Deus. E o povo então estranha, ou Abacuque estranha, como Deus usaria uma nação tão perversa para punir o seu povo, que era mais justo do que os próprios caldeus. E Deus então revela para Abacuque que o seu justo, o soberbo, de fato, estaria em contraposição com o justo de Deus, que viveria pela fé. Em outras palavras, nós podemos dizer, diante de todas as tentativas de traduções aqui, é que aquele que é justificado por fé, viverá. Essa é a ideia que o apóstolo Paulo está advogando aqui. Aquele que é justificado por fé, viverá. Então, querido, o que você precisa fazer? Você precisa crer no Evangelho. Você precisa confiar no Evangelho de Cristo Jesus. Você precisa pregar este Evangelho com todo o entusiasmo, porque você é devedor desse Evangelho. Você precisa pregar esse Evangelho porque ele é o poder de Deus. Mas você precisa pregar esse Evangelho porque, através desse Evangelho, nós nos deparamos com a justiça que vem do Senhor. Nós podemos ter uma relação correta com Deus por meio de Cristo, porque Deus nos justificou, porque Deus imputou no nosso coração esta justiça que vem de Cristo, e nós tomamos posse dessa justiça pela fé. Esse é um instrumento de Deus para a salvação do homem, a fé. Mas a fé é um dom de Deus, a fé é uma dádiva do Senhor para todos nós. Portanto, pregue o Evangelho, não descanse, pregue o Evangelho, porque as pessoas só terão paz e só desfrutarão de uma relação correta com Deus, quando elas se entregarem de corpo e alma a Cristo Jesus. Assim como o paraíso se abriu para Lutero, após ele compreender isso, que o justo viverá por fé, pela justiça que vem de Deus e que é adquirida por meio da fé, da mesma forma que esta compreensão do Evangelho de Cristo fortaleça o seu coração e console a sua alma por meio desse Evangelho que é glorioso. Assim como você está aqui hoje consolado e tranquilo, consciente de que você desfruta de uma relação com Deus, pessoas estão lá fora, jovens estão se perdendo, famílias estão em trevas, pessoas estão perdidas nos seus pecados, crianças estão perecendo no pecado. É o seu dever anunciar Cristo. É o seu dever anunciar Cristo. Porque você foi alcançado. Porque Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. E porque no Evangelho de Cristo, a sua justiça é revelada. Nós podemos desfrutar de uma relação correta com o nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos capacite a pregarmos o Evangelho com prontidão no coração, para a glória do nosso Deus. Amém.
In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in endless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on that cross that Jesus died, the wrath of God was satisfied, for every sin on him was laid, here in the death of